Olá, meu nome é Lucas Cosma, sou técnico de suporte ao cliente do time da Delphi Technologies e hoje falarei um pouco sobre o sensor de oxigênio, também conhecido como sonda lambda. Sua principal função, construção, funcionamento, os tipos de sonda que temos no mercado e como fazer um diagnóstico correto dela. O sensor de oxigênio está localizado no coletor de escapamento e a sua função é medir a quantidade de oxigênio restante na combustão da mistura ar-combustível. Essa mistura ar-combustível ela pode ser rica ou pobre. Ou seja, quando ela é pobre, a gente tem mais oxigênio do que combustível. Quando ela é rica, nós temos mais combustível do que oxigênio. Então a sonda vai fazer a leitura desse dado, gerando um sinal que vai variar de 0,1 volt para a mistura pobre a 1 volt para a mistura rica. Com esses dados, a central vai fazendo a correção do tempo de injeção, buscando atingir a melhor relação estequiométrica. A relação estequiométrica é a quantidade ideal de combustível para aquela quantidade de ar. E isso vai variar conforme o tipo de combustível, sendo gasolina, diesel, álcool e etc. Com a introdução do protocolo OBD2 no Brasil em 2010, os veículos passaram a utilizar duas sondas, sendo a segunda posicionada após o catalisador. A função dessa sonda é medir a eficiência do catalisador. O catalisador serve para converter os gases nocivos à saúde, como monóxido de carbono, os óxidos de nitrogênio, conhecidos como NOx, e os hidrocarbonetos, em gases não nocivos, como dióxido de carbono, água e nitrogênio. A construção da sonda lambda é composta de um material cerâmico chamado dióxido de zircônio, com revestimento poroso de platina. Externamente, temos uma capa metálica que faz a proteção do núcleo de medição e também faz o direcionamento dos gases para esse núcleo. Esse material cerâmico, em altas temperaturas, funciona como um condutor de íons de oxigênio, fazendo assim a geração da tensão que é lida pelo ECU, no mesmo processo conhecido da pilha galvânica. O sensor entra em funcionamento em temperaturas acima de 300 graus. Em modelos mais antigos, quem fazia o aquecimento do elemento de medição eram os próprios gases do escape, o que fazia demorar um pouco para ele entrar em funcionamento. Atualmente, os sensores já vêm com essa resistência que faz o aquecimento, garantindo que ele entre em funcionamento muito mais rápido. É possível encontrar no mercado, basicamente, dois tipos de sonda. As sondas de banda estreita, do tipo narrowband, que fazem a leitura apenas na faixa estequiométrica. E elas podem ser de dois tipos, dos tipo finger ou comum, onde o núcleo de medição é em forma de dedo. Além disso, o aquecimento dela é feito apenas por um sinal direto da central. Ou do tipo planar, onde nós temos o núcleo de medição em forma de lâmina, e o seu aquecimento é feito por um sinal PWM. Além desse tipo, nós vamos ter as sondas de banda larga, as wideband. Nesse caso, ela consegue fazer a leitura de um lambda ideal para cada condição de trabalho do motor, que pode ser além de uma mistura rica ou pobre, homogênea ou estratificada. Em veículos com injeção eletrônica, quando o sistema encontra um problema, acende uma luz amarela no painel advertindo o condutor que algo não está certo. Nesse caso, o ideal é, com o auxílio de um scanner, procurar o componente que está apresentando o problema. Se o componente apresentado for o sensor de oxigênio, devemos tomar cuidado, pois fatores externos podem estar contribuindo para essa indicação, que pode ser queima de óleo, problema de bicos injetores, combustível adulterado, vazamento de líquido de arrefecimento, entre outros. Então, o ideal é avaliar primeiro outros componentes antes de fazer a simples substituição do sensor de oxigênio. Tendo certeza que não são componentes externos à sonda que estão com problema, vamos começar a fazer os testes nela. O primeiro teste que a gente vai fazer vai ser medir a resistência do aquecedor. Para isso, a gente vai desconectar a sonda do chicote elétrico do carro e utilizar um multímetro para medir essa resistência, que tem que dar de 4 a 12 volts. Porém, essa faixa é muito grande, então o que recomendamos fazer? Ligar o multímetro na sonda para medir a resistência e ligar o veículo, porque conforme os gases do escape forem esquentando a sonda, a resistência tende a ir variando.
Se tiver uma variação brusca ou um buraco, é porque a sonda também pode estar apresentando algum defeito, porém em funcionamento, não no teste parado em temperatura ambiente. Então aqui, pessoal, eu já estou com a sonda desconectada, já coloquei umas pontas de prova ali para não danificar nem o conector, nem o chicote. Estou medindo com o multímetro. Nesse caso, essa sonda está dando aqui em 9,7 ohms, ou seja, está dentro do range que eu falei, dos 4 aos 12. Porém, iremos ligar o carro agora para ver se essa variação está acontecendo de maneira gradativa e se não tem variações bruscas ou buracos no meio dessa variação. Olha, aqui começamos o teste com 9,7 ohms, o motor já está ligado aqui há um tempinho e a resistência continua subindo. Ela está subindo ainda de maneira gradativa, não apresentou nenhuma variação brusca, então aparentemente essa sonda está com a parte de aquecimento em ordem. Confirmado que a resistência do aquecedor da sonda está boa, a gente agora vai fazer o teste do sinal de alimentação do aquecedor. Primeiramente, é bom verificar se a bateria do veículo está boa, com uma tensão aí acima de 12 volts. Ó, nesse caso aqui temos 12,8. Caso a bateria estivesse baixa, consequentemente o sinal seria baixo ali no aquecedor, então estaríamos falando que a sonda poderia estar apresentando um problema, sendo que o problema é no veículo. Bem, agora eu estou com o multímetro conectado aqui nos dois fios de alimentação do aquecedor. Temos 0 volts, vou dar na chave o primeiro estágio. Temos 9,4. Cada carro tem uma tensão diferente de trabalho, porém a gente considera universal o veículo ligado uma tensão acima de 10,5. Então aqui a gente só está no primeiro estágio da chave, vou ligar o veículo agora. Está bem acima dos 10,5, então a alimentação do sensor está correta também. Bem, agora a gente vai fazer o teste do sinal gerado pela sonda. Nesse caso, o meu motor já está aquecido. Então, na hora que eu ligar o veículo, ele já vai estar apresentando uma variação de sinal. Porém, se o motor não tivesse aquecido, teríamos um tempo, aí, alguns minutos, até a sonda aquecer para entrar em funcionamento, atingindo uma temperatura acima de 300 graus. Então, agora a gente vai ligar o carro aqui e ver o comportamento do sinal dela no multímetro. Nesse caso aqui, ó, temos uma variação, a tensão está chegando aqui a 0,7 mais ou menos e caindo para aproximadamente 0,3. Ela está dentro do intervalo que a gente considera comum para uma sonda, que é de 0,1 a 1 volt. Então nesse caso, o que está acontecendo? Quando eu tenho uma tensão alta, é porque meu veículo está com uma mistura rica. Quando eu estou com uma tensão baixa, é porque meu veículo está com uma mistura pobre. Então, dentro dessa oscilação, que é o sinal comum da sonda, a central vai fazendo a correção do tempo de injeção a fim de atingir a melhor quantidade de combustível para atingir emissões, desempenho, enfim. Bem, aqui a minha sonda está fazendo a variação de tensão esperada, porém o que vai acontecer? Agora o veículo será acelerado, teremos imediatamente a tensão subindo e na desaceleração caindo para zero, em função do acelerador no caso, não em relação ao funcionamento do motor. Vocês viram que no momento que eu acelerei o veículo já subiu para próximo de 0,9, ficou oscilando, mas quando eu desacelerei ele já caiu para 0 volt. Por quê? Como eu estava com a rotação alta, a central já entendeu que era um momento de fazer o cut-off, que é o corte de injeção, até retomar a rotação de marcha lenta. Como eu comentei anteriormente, existem dois tipos de sonda, a de banda estreita, que é o caso desse veículo que apresenta esse comportamento que vimos no multímetro, e também a sonda de banda larga, que é comum em veículos com injeção direta. A vantagem da sonda de banda larga é que ela consegue apresentar para a central um resultado muito mais preciso da quantidade de oxigênio. Esses veículos trabalham não apenas uma estratégia de mistura pobre, rica e estequiométrica, eles também podem trabalhar com uma mistura homogênea ou estratificada. Então a apresentação desses valores para a central
tornam a mistura do ar combustível muito mais eficiente e o cálculo muito mais preciso. Bem, eu mostrei como faz o teste de medição de resistência do aquecedor da sonda e do sinal de alimentação para esse aquecedor. Isso tudo na sonda pré-catalisador. Na pós, os testes são exatamente iguais. Já mostrei também aqui qual é o comportamento do sinal da sonda pré-catalisador. Agora eu vou mostrar o comportamento da sonda pós-catalisador para a gente ver se ela está boa. Vocês conseguem ver que o sinal ele varia muito menos do que o sinal da sonda pré. Por quê? Porque a função é medir a eficiência do catalisador. Se eu tivesse muita variação no sinal da sonda pós, é sinal que esse catalisador já está comprometido ou foi até retirado em alguns casos. Então aqui, o que a gente consegue notar? Que temos pouca variação. Porém, se eu acelerar o carro, ela sobe, já pode cortar, cai para pobre, que nem aconteceu com a sonda pré, porém depois ela, de um tempo, fica com bem menos variação. Então esse é o comportamento normal dessa sonda, ela não vai já responder tão de imediatamente que nem a pré, ela vai responder no momento de aceleração e desaceleração, porém ela depois vai retomar essa variação mais lenta que ela tem, né? Muito mais tranquila do que a gente viu na sonda pré-catalisador. Bem, agora eu estou aqui fazendo a leitura da sonda com o osciloscópio. O ideal, na verdade, é estar fazendo o diagnóstico da sonda com o osciloscópio, porque além daquelas informações que nós medimos anteriormente, aqui eu consigo ter uma precisão melhor do comportamento mesmo do sinal da sonda. Então aqui eu estou com o meu veículo ligado já, eu tenho a minha sonda variando aqui de mistura rica para mistura pobre, dentro daquele range de aproximadamente 0,1 a 1 volt. Então aqui eu consigo ver que ela está com o comportamento correto. Porém, que problema que eu conseguiria encontrar aqui que eu não encontro no multímetro, por exemplo? É considerado o tempo máximo de resposta da sonda 300 milissegundos. Então aqui, se eu nessa transição da onda de rico para pobre, eu tivesse uma curva muito demorada, essa transição muito mais lenta, é sinal que a resposta da sonda está atrasada. Então é uma sonda que também está apresentando defeito. Porém, eu não estaria conseguindo pegar esse defeito com o multímetro. Bem, então aqui eu tenho o comportamento da sonda em marcha lenta. Agora eu vou acelerar o carro para ver se a resposta está sendo imediata. Então aqui quando eu desacelero, eu tenho um tempo mistura pobre, que é quando eu tenho o cutoff. Mistura rica depois quando o carro volta a injetar para manter a marcha lenta. Depois ele volta para aquela transição normal do sensor. O comportamento do sensor pós-catalisador é diferente, como comentado. Então a onda dele, no caso, vai ser uma onda com uma variação menor. Mas nesse caso é por causa da posição da sonda no sistema e não porque a sonda está com problema. Bem, agora eu estou medindo aqui com o osciloscópio o sinal da sonda pós-catalisador. Como vocês podem ver aqui, a onda é muito mais contínua, ela tem muito menos variação. Atualmente aqui ela está marcando próximo de 200 mV. Vamos ver o comportamento dela agora quando a gente acelera. Então acelerei, teve variação. Ela voltou para a mistura pobre aqui, no caso, ficou próximo de zero. Depois foi retomando a tensão inicial de 200 mV. Então essa sonda está com o comportamento correto devido à posição dela no sistema, que nesse caso é a sonda pós-catalisador. Então ela tem esse tempo de resposta muito mais demorado, ela mantém uma onda muito mais estável do que a sonda pré-catalisador.
Bem, pelo comportamento da onda da sonda pré-catalisador, a gente consegue fazer o diagnóstico de alguns outros componentes. Por exemplo, se eu tiver uma onda constante em 1 volt, é sinal que meu veículo está trabalhando com mistura rica. Então devemos verificar a pressão da linha de combustível, verificar os bicos injetores, verificar o sensor MAP e também o sensor de temperatura do motor, que podem ser eles que estão fazendo o veículo trabalhar nessa condição que está sendo analisada pela sonda. No caso de tensões acima de 1 volt, eu posso ter dois problemas, que é infiltração de água ou problema na resistência de aquecimento. Quando o sinal apresentado pela sonda é abaixo de 0 volt constante, é sinal de que podemos ter uma danificação da sonda por choque térmico devido à água ou um bloqueio do núcleo de medição por corrosão ou óleo. Outro fator que pode contribuir para isso é alguma trinca no coletor de escape, que vai estar gerando uma entrada de ar falso, tornando a leitura da sonda não plausível. Qualquer um desses fatores, quando acontecem, fazem a sonda adotar um valor, a central na verdade, adotar um valor fixo. Então o carro trabalha com uma referência fixa, não fazendo mais análise dos gases. A sonda pode apresentar um sinal de baixa amplitude, ou seja, com um tempo de resposta mais demorado na variação de mistura rica para pobre, ou também uma menor amplitude de tensão entre as ondas. Isso se dá por alguma falha na resistência de aquecimento, que faz a sonda entrar em operação mais tarde. Consequentemente, eu posso ter uma condensação de combustível dentro do catalisador, podendo comprometer o núcleo catalítico dele. Outro fator que pode causar esse problema é a impregnação ou a carbonização da ponta da sonda por óleo. Por fim, a sonda pode apresentar um sinal distorcido para cima. Isso é um indício de contaminação por silício e possivelmente a causa é combustível adulterado. Sempre que for necessário fazer a substituição da sonda, é muito importante consultar o catálogo do fabricante para fazer a substituição corretamente. Espero que tenham gostado do vídeo, gostaria de agradecer a atenção de todos, agradecer o pessoal do canal da peça que veio aqui buscar informação técnica de qualidade direto da fonte para compartilhar com vocês. Para nós da Delphi, é muito importante que a informação chegue a vocês, para que vocês apliquem e escolham produtos cada vez melhores. Muito obrigado e até uma próxima!